Vamos ouvir a pregação da palavra do Senhor, a expor a parte final do artigo 1 da Confissão Belga. Então vamos ler a Confissão Belga, artigo de número 1. Título do artigo 1: Só existe um Deus. Todos nós cremos com o coração e confessamos com a boca que só existe um Deus, que é um ser espiritual e simples. Ele é eterno, incompreensível, invisível, imutável, infinito, onipotente, perfeitamente sábio, justo, bom e a fonte transbordante de todo bem. Agora vamos ao Salmo de número 36. Faremos a leitura dos versículos 5 a 9. Salmo 36, versículos 5 a 9 é o texto da pregação. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos, mais uma vez, orar e suplicar a misericórdia do nosso Deus. Ó Senhor Deus, Pai amado, ouviremos nesse momento a instrução catequética na Tua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude para compreender aquilo que confessamos, aquilo que nos é ensinado nas Escrituras Sagradas. Abre os olhos do nosso entendimento, dilata o nosso coração para termos boa disposição, para que, ao compreender o que a Tua palavra ensina sobre o Senhor, isso molde a nossa forma de pensar e agir, para que seja em consonância com a verdade. Concede, portanto, no ouvir da Tua palavra, a Tua bênção, a ação do Teu Espírito Santo, sem a qual nós não podemos obter nenhum benefício. Oramos e pedimos isso em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, voltamos a nossa atenção para aquilo que nós confessamos sobre o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E nessa tarde olharemos especificamente para a parte final do artigo de número 1 da nossa confissão, na qual nós confessamos o seguinte: que Deus é perfeitamente sábio, justo, bom e a fonte transbordante de todo bem. E certamente os irmãos entendem que existem muitas passagens das Escrituras que nos ensinam sobre essas perfeições de Deus que acabei de mencionar. Mas elas fazem isso de uma forma mais separada. Você encontra em diferentes passagens, destacando um ou outro atributo das perfeições do ser de Deus. Mas de forma mais completa, reunindo essas perfeições, é justamente o texto que nós acabamos de ler no Salmo 36, versículos 5 a 9. Então, o que temos nesse salmo? É um salmo de Davi. E Davi inicia o salmo descrevendo a multiplicidade da malícia humana. Então, Davi não começa com os atributos do ser de Deus, mas ele começa o salmo falando sobre o pecado, a depravação humana.
Então, o que ele está dizendo nesses 4 primeiros versículos é que o homem, o ímpio, está debaixo de uma cegueira espiritual. E nessa cegueira espiritual, o ímpio elogia a si mesmo como se dissesse: olha, não tem nenhum problema, o tipo de vida que eu estou levando e os meus pecados são nada aos olhos de Deus. Pecador, por assim dizer, cria um verniz de justiça própria para enganar seu próprio coração. Ele mente repetidamente sobre sua condição, até que ele não consegue mais discernir sua própria perversidade, que agora se estende às suas ações. Vamos ver isso? Veja o Salmo 36, versículos 1 a 4. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito, maquina a perversidade, detém-se em seu caminho que não é bom, não se despega do mal. Então temos esta imagem. A imagem do ímpio satisfeito com sua justiça, mas no final do nosso texto, esse ímpio está em sua cama. Ele está arquitetando, planejando o mal. Ele está suprimindo o temor de Deus em seu coração. Bom, isso é o que está no coração de todos os homens sem Cristo. Pareçam religiosos ou não, pareçam bonzinhos ou não, é uma rebeldia contra o Senhor Deus, uma falta de temor. Davi então contempla este aspecto humano que cerca a nossa vida, mas agora ele desvia o seu olhar, no versículo 5, dessa escuridão do coração humano para contemplar as perfeições do ser de Deus nos versículos seguintes. Então, Davi sabe que o conhecimento de Deus é o antídoto para a insensibilidade do pecado. Então, podemos dizer, enquanto a malícia dos homens ao nosso redor procura afetar a nossa mente de diversas formas, os santos voltam sua contemplação para as perfeições de Deus, que são o manancial de vida e discernimento. Há, portanto, como vocês podem observar, um contraste claro. Os 4 primeiros versículos destacam a profundeza da impiedade humana. E os versículos seguintes destacam a altura da misericórdia divina. Davi, então, nos faz olhar para a imensidão dos atributos da sabedoria, da justiça, da fidelidade e da bondade de Deus. E por isso, eu vos anuncio a palavra de Deus nessa tarde sobre o seguinte tema: a imensidão das perfeições de Deus. A imensidão das perfeições de Deus. E veremos 2 pontos. O primeiro ponto é: Deus é perfeitamente sábio, justo e bom. É isso que confessamos. É isso que ensina a palavra de Deus. Vejam o versículo de número 5. Aqui, Davi introduz 2 conceitos fundamentais. Tem 2 palavras aí nesse versículo que devem chamar a nossa atenção. A saber, a primeira, a palavra benignidade. A palavra benignidade aqui é muitas vezes traduzida no Antigo Testamento por misericórdia. E é uma palavra que eu já expliquei algumas vezes. É uma palavra que está relacionada com a graça pactual de Deus em sua aliança. Ela se refere à fidelidade e à bondade pactual, ao amor pactual de Deus pelo seu povo. Benignidade aqui é uma palavra de uso exclusivo para o povo de Deus.
É para o povo da aliança que Deus revela a sua benignidade, Ele revela o seu amor e a sua fidelidade pactual. A segunda palavra é o termo fidelidade. E aqui deve ser compreendido não apenas como a ideia de que Deus é leal, mas a ideia também do caráter justo, verdadeiro, equilibrado do governo de Deus. Deus permanece puro e isento de qualquer erro. Essa é a ideia também aqui. E aqui é digno de nota, ao pensar sobre essas duas palavras, que nós temos aqui, crianças, não sei se vocês já estudaram sobre isso, uma figura de linguagem. Chamamos essa figura por uma palavra um pouco difícil. Sinédoque. E essa figura de linguagem é onde as partes... Então, quais são as duas partes aqui? Benignidade e fidelidade. Isso é apenas uma parte do ser de Deus, das perfeições de Deus. Mas Davi usa essas duas partes, mas ele quer que nós pensemos em quê? Em todas as perfeições de Deus. É como alguém quando vai dizer alguma coisa sobre toda a extensão do Brasil, do Iapoque ao Chuí, uma parte a outra, tudo que está entre um e outro é o Brasil inteiro. A misericórdia, a benignidade e a fidelidade de Deus, para apontar para todas as perfeições de Deus. E aí, então, para essas perfeições de Deus, não essas duas, mas todas elas, Davi usa uma outra figura de linguagem. Olha só, crianças, poesia. Poesia tem muita figura de linguagem. A outra é a metáfora. Veja que ele diz que a misericórdia, a benignidade de Deus chega como se ela tivesse um alcance, como se fosse uma coisa que a gente pudesse ver. Ela chega até os céus, sua altura. E diz que a fidelidade chega até as nuvens. Bom, céu e nuvens, mesma coisa, hein? Então, é para falar exatamente da imensidão, da abrangência das perfeições de Deus. Até os céus, até as nuvens, não há como ver o final. Então, temos um contraste. Onde está o ímpio? Onde estão os planos malignos e perversos do ímpio? O ímpio planeja o mal em segredo, no seu leito. Então olhamos para o ímpio e ali está o mal. Mas agora olhem para Deus. Não está em um pontinho lá distante, em outra galáxia. Não está restrito a um altar que alguém tenha construído no seu quintal. A benignidade de Deus é o próprio ar, é a própria realidade do céu que nós podemos ver. É tudo. Porque quando você vai até a rua e você olha para o céu, o que você pode perceber imediatamente? A imensidão do céu. A imensidão da benignidade e da fidelidade de Deus. Os atributos de Deus, então, constituem a infraestrutura de toda a nossa vida. Se você entra numa casa, a benignidade e a bondade de Deus lhe acompanharão. Se você está na rua, caminhando entre os prédios e nem consegue ver o céu direito, a benignidade e a fidelidade de Deus estarão com você. Se você vai ao campo e olha para as árvores, para o rio ou lago, para a criação e vê os pássaros, a benignidade de Deus estará e a fidelidade de Deus estão com você. Se você entra em um hospital, se você até tem que estar internado, se você entra no hospital e até tem que passar por uma cirurgia,
E você é colocado sobre sedativos e está totalmente desligado do mundo. A bondade e a fidelidade de Deus estão com você. Se você tem que ir até um cemitério e lá um velório, e você tem que ver algo triste, difícil, alguém que você ama morreu. Mas ali também a bondade e a fidelidade de Deus estarão com você. Não há 1 centímetro, 1 milímetro da existência humana que não está revelada a bondade e a fidelidade de Deus. É isso que Davi está nos dizendo. Como disse o salmista no Salmo 139, que cantamos no primeiro culto. Se eu estender a minha cama nos céus, tu lá estás. Se eu colocá-la lá no mais profundo abismo, tu também lá estarás. Assim como o ímpio não pode fugir do juízo, o salvo não pode fugir da benignidade e da fidelidade de Deus. Então, vivemos em um mundo difícil. Todos os dias ouvimos notícias ruins, não é? Até nem queremos ouvi-las mais. Sempre as coisas de mal a pior. Coisas que entristecem. De repente, olhamos e ouvimos pessoas ao nosso redor, próximas. Também vemos coisas difíceis pelas quais elas estão passando. Vemos homens maus planejando, intentando contra a vida humana, contra o bom governo, contra qualquer coisa que seja justa. E, em final, sabemos, é tudo uma manifestação do Salmo 2. Os reis se rebelam contra o ungido de Deus. O mundo todo parece estar indo sempre de mal a pior. E sofremos, nos entristecemos. E até corremos o risco de desanimar. Não é? Parece sufocante o mal ao nosso redor. Mas aqui está a proclamação do Evangelho. Maior do que esse mal é a bondade e a fidelidade de Deus. A perfeição de todos os seus atributos. É onipresente e infinita. Deus preenche todo o horizonte da existência. O amor pactual de Deus por seu povo é sempre derramado com abundância por toda parte. Então, quando você estiver com seus pés em lugares difíceis, lembre-se do salmo que cantamos agora há pouco. Mesmo no vale de Baca, onde há um deserto terrível, ali faz o Senhor fluir um manancial da vida. Amados irmãos, agora olhem para o versículo 6. Temos mais 2 aspectos da perfeição de Deus: justiça e juízo. Isso é uma forma que Deus revela a sua sabedoria através do seu governo. A justiça é aqui comparada às montanhas de Deus. Isso quer dizer que a justiça de Deus é sólida, ela é visível, ela é inabalável, como uma montanha. Os seus juízos são comparados aqui a um abismo profundo. Isso quer dizer que os decretos de Deus em sua providência são inescrutáveis. Não há como entendê-los. Excedem a nossa capacidade de compreensão. Mas ainda assim eles são justos. São perfeitamente justos. Então, onde a razão vê confusão nos decretos de Deus, a fé enxerga uma providência que dispõe todas as coisas para a glória de Deus. E qual é o âmbito desta providência? Versículo 6 menciona homens e animais. A ideia aqui é que então Deus estende seu cuidado providente sobre a criação irracional e sobre a criação racional.
a benevolência de Deus para com uma criatura irracional é uma demonstração do seu desejo de cuidado para com os seus filhos. E é verdade, meus irmãos, às vezes nós não conseguimos entender a vontade de Deus. E às vezes é tão difícil que nós até sentimos dificuldades de submeter-nos à vontade de Deus. Mas aqui está o que a Escritura ensina e nós confessamos. Deus é benigno, Deus é fiel, Deus é justo. Cada ação soberana dele, cada ato bendito da sua providência, carrega, por assim dizer, o selo das suas perfeições. Quando nós compramos um produto, por vezes vem com um selo para garantir que esse produto é realmente de qualidade. No que tange aos produtos humanos, sempre desconfiaremos ainda com selo. Mas quando tem o selo de Deus, não há para haver desconfiança. Tudo o que Ele faz, grandes coisas, pequenas coisas, carrega a marca das perfeições do seu ser. Isso, meus irmãos, deve ser consolador para o crente. Você talvez, às vezes, tem uma pergunta que nós costumamos fazer. Quando as coisas não vão bem, quando portas se fecham, quando coisas diferentes do que nós planejamos acontecem, nós sempre temos a pergunta na ponta da língua: por quê? O que eu fiz para merecer isso? Por que Deus está me levando por este caminho? Por que as coisas estão acontecendo assim? Eu não estou indo nos cultos, eu não estou sendo um homem piedoso, uma mulher piedosa. Por quê? Por quê? E Deus não se preocupa em nos responder o porquê. Mas Ele diz aqui que cada coisa que Ele faz tem as marcas da imensidão de suas perfeições. Então, você talvez morrerá e não saberá o porquê. Mas Deus chama você a confiar numa base sólida, bondade e justiça daquele que está sentado no trono. E, meus irmãos, aqui está a fé. A fé não é achar que Deus deve fazer a nossa vontade, ou que se nós orarmos muito, jejuarmos, fizermos campanhas, Deus, por alguma razão, fará a nossa vontade. A fé não é isso. A fé é reconhecer quem Deus diz que Ele é e submeter-se a esse Deus revelado em sua palavra. Portanto, meus irmãos, mesmo vivendo num mundo onde o mal parece estar por toda parte, nós devemos lembrar que esse mal é restringido pela mão providente de Deus. O amor pactual de Deus por seu povo, a sua fidelidade inabalável, a sua justa providência, estão sim em toda parte, em todo momento. Essas perfeições de Deus são a garantia do nosso bem final. Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel. Ele é perfeitamente sábio na aplicação de sua providência. O governo de Deus é estável. E isso é revelado no cuidado dos animais e todas as criaturas. E todo esse cuidado é ainda para nós um livro aberto, como diz a confissão, o livro da criação. E nesse livro aberto temos o prelúdio da doçura de sua benevolência. Deus está dizendo: eu sou bom.
Crianças, vocês podem lembrar um momento em que Jesus ensinou isso? Que Deus se importa com os animais. Se vocês lembraram das palavras de Jesus na pregação, Sermão do Monte, Jesus disse o quê? Olhem para os lírios do campo. Olhem para os pardais, a ave mais barata que existe, ninguém dá valor. Quem cuida dos lírios? E a resposta ecoará: Deus. Quem cuida dos pardais? Deus. Se Deus cuida de animais irracionais que existem hoje e amanhã morrem, como Ele não cuidará de seus filhos a quem Ele ama? Agora, o segundo ponto. Deus é a fonte transbordante de todo bem. Versículos 7 e 9. E vejam, versículo 7. Mais uma vez temos esta palavra bendita, benignidade, a mesma no texto hebraico. Ela se refere, como disse, ao amor e à fidelidade pactual de Deus por seu povo. Mas aqui, no versículo 7, Davi acrescenta alguma coisa. Ele destaca que a benignidade de Deus é preciosa. Isso é para falar o valor inestimável da benignidade de Deus. E é exatamente por isso, diz ele, que os filhos dos homens, entendo aqui os fiéis, se acolhem à sombra das tuas asas. De novo, uma figura de linguagem. E como vocês pensariam, crianças, nessa imagem, se vocês tivessem que desenhar uma imagem que corresponda à figura aqui usada. Quando é que tem asas que protegem os filhotes? Se vocês já tiveram galinhas no seu quintal, vocês sabem o que é isso. Se vocês já viram cenas de passarinhos no seu ninho e a mãe com as asas abertas para proteger seus filhotes. O que essa imagem transmite? Duas coisas: proteção e aconchego. Isso ressalta, então, o cuidado de Deus. Quer dizer que Deus protege seus filhos. Mas não só isso. É um ato de carinho. É um ato de aconchego. É como se dissesse: calma. Eu sou teu pai. Eu vou proteger você. Não fique desesperado. Eu estou com você. Você não precisa temer. Você não precisa estar com medo. Eu estendo as asas da minha graça, as asas do meu poder sobre sua vida. Você está cercado pela bondade de Deus. E, se queremos ir um pouco mais, se queremos lembrar da visão de Ezequiel, também temos asas. As asas dos querubins que estão debaixo do trono de Deus. As asas cujos seres viventes se movem conforme as rodas da providência. Então pense onde está a sua vida. A sua vida está debaixo do trono de Deus. A sua vida está, por assim dizer, debaixo das asas dos querubins, que nesse contexto não quer dizer outra coisa, que a sua vida está debaixo do cuidado de Deus que está sobre o trono. Então, meus amados irmãos, aquele que está sobre o trono cuida do seu povo. Não importa onde estejam, ele dirá, como Jesus disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, o antídoto direto contra os homens maus, que arquitetam a destruição no escuro, é estar abrigado sobre as asas da providência de Deus. O fiel encontra uma luz que o protege e acolhe. Veja as imagens a partir do versículo 8. Primeiro, a imagem da hospitalidade. Diz que a abundância da casa de Deus.
E depois diz que se refere o texto a torrentes de deleites. A palavra deleites aqui no texto hebraico é uma alusão ao jardim do Éden. Então, beber dessas torrentes, desses rios, significa uma restauração da comunhão paradisíaca. Temos acesso a Deus. Então, notamos aqui uma distinção entre o justo e o ímpio. O ímpio está buscando uma satisfação material. Vocês lembram do Salmo 4? O salmista diz: olha, a minha alegria é maior do que a deles, que se alegram com a fartura de vinho e pão. Mas o justo se alegra em outras coisas. O ímpio pode ter a fartura de muitas coisas, mas a sua alma permanece vazia e faminta. Às vezes você pode ligar o seu computador ou celular e ver alguém com um vlog, uma pessoa que está viajando pelo mundo, está comendo as melhores comidas, fazendo os melhores passeios. Eu olho e digo, bom, dificilmente irei aí antes do novo céu e da nova terra. Mas essas pessoas estão famintas e vazias. Mas, amados irmãos, mesmo que você não consiga nem ir a Sumaré ou Hortolândia, você está plenamente satisfeito. Você experimenta uma saciedade que provém do trono de Deus. Uma saciedade que só foi experimentada por Adão e Eva no jardim do Éden. Provém da sua compreensão do amor pactual de Deus. Essa saciedade é, por assim dizer, um antegozo de uma bem-aventurança eterna. É como se as chuvas da eternidade já estivessem caindo algumas gotículas em sua vida. E os filhos de Deus, então, encontram satisfação no próprio Deus, por meio de Jesus Cristo. Por quê? O versículo 9 responde: pois em ti está o manancial da vida. Então Davi está reforçando: não existe nenhuma gota sequer de vida real fora da vida em Deus. O que o perverso chama de vida é apenas uma sombra movida por apetites animalescos. Em certo sentido, podemos dizer, crianças, os ímpios são como fantasmas que andam entre nós. Eles não têm a vida verdadeira, apenas a aparência delas. Mas aqueles que têm a Cristo, o Deus cuja fonte é inesgotável, Ele é a fonte de todo bem espiritual, de toda existência. Então, amados irmãos, que bênção, que consolo você pode receber hoje, amanhã e depois de amanhã. Você pode receber desde o primeiro segundo, ou melhor dizendo, você pode receber desde o momento da concepção no ventre de sua mãe. Até o último suspiro você vai receber as dádivas da bondade de Deus. E quando você tiver recebido tudo, isso não terá esvaziado nem 1 milímetro dos recursos da providência. Ah, essa fonte jamais se secará. Suas tristezas não podem secar a fonte das bondades de Deus. Seus problemas e tristezas não secarão. Suas dúvidas não secarão. Seus pecados não secarão. Deus ainda olhará para você com misericórdia e dirá: darei mais, mais, mais e mais aos meus filhos, a quem eu amo. Por isso o salmista encerra dizendo: na tua luz vemos a luz.
Há, mais uma vez, um contraste entre o ímpio, que se considera o próprio sol de sua vida, mas é cego para os seus pecados, por isso se lisonjeia, e a luz que nos faz ver a luz. O ser humano, por causa do pecado, é inerentemente destituído de luz. Então, fé, entendimento é, sem dúvida, um dom sobrenatural de Deus. Somente quando Deus resplandece sobre o homem, é que o homem pode recuperar a sanidade necessária para discernir a realidade. Então, meus amados, o único meio de não ser sepultado e envolto em trevas da própria depravação é estar iluminado pela luz de Deus. E essa luz é o próprio Cristo, nosso Salvador. Ele disse claramente: eu sou a luz do mundo. Assim como o sol é a fonte natural de luz para a vida, para a natureza, Cristo é a fonte da graça e da verdade para a alma. Então, sem iluminação do Espírito Santo, ninguém pode compreender as coisas de Deus. Mas por Cristo podemos. Em tua luz, através de Cristo, através do dom da fé, através da palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo, podemos contemplar as perfeições do ser de Deus. Então, amados irmãos, se é assim, e de fato é, nós nunca devemos nos afastar dessa luz. Nunca devemos nos afastar de Cristo. E é triste quando muitas vezes, quando nós enfrentamos lutas, tristezas, aflições e situações difíceis. É difícil quando as coisas ficam tão complexas que nós dizemos a nós mesmos: rapaz, eu estou enrolado. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de discernimento. E então, exatamente nesse momento, nós damos passos para trás e nos afastamos da luz. Nos afastamos dos recursos de Cristo, os quais Ele dispensa por meio do seu corpo, a igreja. Deixe-me ilustrar isso de uma forma. Pensemos sobre os nossos jovens. Às vezes eles estão lá com seus 14, 15 anos, e eles dizem: eu gostaria muito já de fazer a minha profissão de fé. E o problema exatamente não é a idade, e nem a compreensão teológica. Mas qualquer jovem deveria, antes disso, responder a seguinte pergunta: a minha fé nesse momento é tal que, se meu pai e minha mãe se afastarem de Cristo e desprezarem a Cristo hoje, eu correrei ainda para me refugiar nos braços do corpo de Cristo ou me afastarei dele? Essa é a pergunta. E alguém só deve fazer sua profissão de fé quando a resposta for sim. Eu chorarei porque meu pai e minha mãe abandonaram o meu Senhor, mas de forma alguma eu quero deixar o meu Senhor. Então, meus irmãos, quando pessoas ao redor de vocês desmontarem, caírem em pecado, trouxerem tristeza, se afastarem de Cristo, até pessoas bem próximas, não caiam na tentação de se afastar de Cristo por causa disso. Exatamente naquele momento você tem que correr para Cristo, correr para os recursos que Cristo dispensa na sua igreja. Então a pessoa debaixo, às vezes, de tribulação, de aflição, foge do pastoreio, foge do culto, foge da comunhão,
foge da pregação, foge de todos os instrumentos da graça de Deus. Então, o que estão entendendo sobre todas as pregações? O que estão compreendendo sobre o modo de Cristo agir? Não façam isso. Quando você for afetado por tais coisas, levante sua fronte e diga: Cristo me sustentará. Não o deixarei sob hipótese nenhuma. Então, meus amados irmãos, que sempre possamos nos agarrar a esse Deus maravilhoso a quem temos acesso por meio de Jesus Cristo. Ele é perfeitamente sábio, justo e bom. Ele é a fonte transbordante de todo bem. Não duvide disso. Creia e viva sob a luz desse maravilhoso Deus que cuida de você, que protege você, que supre todas as suas necessidades e que em Cristo lhe oferece agora os deleites do Éden, começando aqui até chegar ao seu ápice na eternidade. Amém.